receber nosso pastor. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor. Quem está contente diz glória a Deus. Amém. Põe a sua mão no seu coração. Hoje é o culto de libertação, né? Feche seus olhos, abre o seu coração, para que Deus possa visitar o seu coração esta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento apresentamos nas tuas mãos, Senhor, esse culto, e vimos, meu Deus, que o Senhor falou conosco, Deus, do início desse culto, através da palavra, através do louvor. Venha, meu Deus, nesse momento a ficar conosco, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Conhecerei a verdade, e a verdade vos nos libertará. E nesse momento, Senhor, está aqui a tua igreja, meu Pai. Para alcançar da parte do Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitar a cada vida, a cada coração que se encontra aqui esta noite, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua glória. Meu Deus, que o teu Espírito, Senhor, derrama sobre esse lugar. Eu quero fazer hoje, meu Deus, um pedido de atrevimento, se ainda credo no céu com o Senhor, que o Senhor cerque esta igreja de unção e de poder e glória, e onde tiver um espírito que saiu das profundezas do inferno, eu dou a eles 3 segundos para eles se retirar, senão vai ser queimado pelo poder, a graça do Senhor que há nesse lugar. Pai, derrama unção, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar dizendo glória a Deus. Daqui um pouquinho nós vamos estar fazendo oração de libertação. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Samuel, filho de Ana. Samuel, o menino que veio debaixo de muitas lágrimas, Edmar. Muitas lágrimas, muito choro. E um menino muito desejado. E ali foi levado ao altar do Senhor. Samuel, glória a Deus. 2 Samuel, o capítulo 11. Segundo Samuel, quem encontrou diz glória a Deus. 2 Samuel 11, versículo 1. Vamos ler o primeiro aí. Preste bem atenção, nós vamos ler um texto, depois nós vamos estar entrando na mensagem. Quero agradecer a sua presença, de você sair da sua casa, vir aqui. Quero te dizer que você está de parabéns. Porque um culto de libertação, tudo que o diabo quer é que as pessoas não venham ao culto. E você veio, você não é vencedor, é mais do que vencedor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 11, versículo 1, está dizendo assim: E aconteceu que, tendo decorrido há 1 ano, no templo em que os reis saíam para a guerra, e enviou Davi a Joabe e o seu servo com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, cercasse Raabe. Porém Davi ficou em Jerusalém. Repete comigo: Davi ficou em Jerusalém. Aonde Davi ficou? Jerusalém. O versículo 2: E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andando, passeando no terraço da casa real, que era o palácio, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O que é formosa à vista? É uma mulher muito bonita, e para quem olhasse a ela, desejava. O 3: E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disse-lhe: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliá,
mulher de Urias, teu. Ao quarto, então enviou Davi o mensageiro e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, fez-lhe saber a Davi e disse-lhe: pejada estou. O que significa essa palavra? Grávida eu estou, ela disse, né? Então essa pejada eu estou. A mulher fala para Davi. Irmãos, agora eu quero que você vai no 1 Samuel, para você entender. O 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos falar agora sobre tudo esse ator que traz essa mensagem. E vamos falar de Davi, né? Nós estamos falando de Davi. Então está em 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 1. 1 Samuel 16, 1. A folha aí, amém. Está dizendo assim, ó. Então disse-lhe ao Senhor, a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, envia-te a Jessé, o belamita, porque dentre aos seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Ele pede, o Senhor fala com Samuel: Samuel, você vai lá na casa de Jessé, pega um chifre de azeite, que lá na casa de Jessé tem um rei. Esse rei é um rei que eu já escolhi no meu coração. É um rei que já está preparado. Eu não quero esse rei que você tem orado por ele, pedido por ele. Eu tenho rejeitado isso. Ele enche o chifre de azeite e vai até aonde? A casa de Jessé. Só que Jessé, para entrar lá, não poderia entrar de qualquer tipo. Lá para entrar tinha que ter uma estratégia, porque senão morria. Agora você imagina que a palavra do Senhor diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos nos libertará. Mas nesse texto traz uma dúvida, que o Senhor, Samuel, ele, bom, tá certo, eu vou. Aí de repente Samuel, ele pensa: mas ele está mandando eu ir na casa de Jessé. Na casa de Jessé não é assim que eu vou entrando lá. Aí ele disse: Senhor, mas se eu entrar lá, Jessé vai me matar. Aí o Senhor poderia ter falado assim, ó, para ele: não, pode entrar, eu que estou mandando, quem levantar contra você vai cair. Não poderia ter sido assim? Mas o Senhor não falou assim. O Senhor, ele fala com Samuel: não, Samuel, eu já sei que ele gosta. Jessé gosta de uma carne assada. Mata um bezerro, um boi gordo, uma novilha, e leva, oferece um churrasco para ele. Você vai entrar lá na casa dele. E de repente assim, Samuel, ele faz. E quando aqueles amigos de Samuel soube que Samuel ia entrar na casa de Jessé, eles dizem: ó, Samuel, despede da tua vida. Quer dizer, já prepara a catatumba, você vai entrar lá. Mas ali Samuel, ele vai e desce. Quando ele desce, ele entra: não, quero fazer um churrasco. E você vê que ele entra na casa de Jessé, tinha uma lista, porque Jessé sabia que tinha um filho dele que ia ser ungido a rei. E estava ali todos os seus filhos na lista. Mas Davi não estava na lista. Davi não era listado. Davi estava fora. Era uma festa, era um churrasco, e Davi estava fazendo o quê? Trabalhando. Davi estava na seara. Davi estava cuidando do reino. Davi estava cuidando daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Então Davi, ele não se preocupava com comida, com bebida. Ele estava preocupado com o quê? Com fazer algo para o Senhor, o reino do Senhor. E naquele momento que chega, viu que não estava na lista. Sabe o que me chama muita atenção, irmão Flávio? Que o Senhor, ele usou muitas pessoas que não estavam na lista para fazer a diferença. Davi não estava na lista, mas ele diz: olha, tem mais filhos? Não, tem um, mas ele é pequeno, é meio ruivo. É melhor que nem chama, que não tem nada para rei. O próprio pai tira o filho de letra. De repente o Senhor disse: não, pode mandar chamar.
esse é o meu rei. Ele não está nessa lista, mas eu estou colocando ele. Então o que nós aprendemos? Mesmo que nós não aparecemos, você não aparece em nenhuma lista, Deus pode te entregar a melhor empresa, Deus pode te entregar o melhor trabalho, Deus pode abençoar a tua casa, a tua família, Deus pode fazer isso na tua vida? Sim, mesmo você não estando na lista, porque o Senhor, Ele usa. Quando o Senhor estava reunido já perto da Páscoa, que Jesus já ia ser entregue ali pelos pecadores, por todos nós, né? Ele estava ali na mão daquele povo. Ele olha e de repente ele vê uma multidão, 5.000 pessoas. Imagina 5.000 pessoas. Aí ele brinca com o Tiago, né? Ele disse: ó, Tiago, como que faz para comprar pão? Tiago falou: nós temos 200 dinheiro, não vai dar não. É muita gente, tem muito dinheiro. Mas o texto está dizendo que Jesus fez essa pergunta para ver o que ele ia responder, porque o Senhor sabia de todas as coisas. E de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu alguém que não está na lista. Ali no livro de João, aparece o que? Um menino. Ele não estava na lista. Era um menino pequeno que aparece do anonimato. Aí de repente ele aparece assim. O texto está dizendo aqui, ó, João, abra aí, João 6, versículo 9. Apóstolo João 6, 9. João 6, 9. Olha aí para você ver aonde que aparece os meninos. O menino que não estava na lista, tinha 5.000 homens. Aí de repente tinha o que? Fora o quem? Fora os meninos. Os meninos não foi contado, mas esse menino aparece para fazer o que? A diferença. João 6, 9 está dizendo assim, ó: e estando aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente. O menino aparece do anonimato. Ele não estava na lista, mas ele apareceu. Para vencer aquele gigante, Deus catou o que? Davi, que não estava na lista. E de repente, para transformar os pão em peixe, para saciar aquele tanto de gente, parece o quê? Alguém que não está na lista. Ele está dizendo: não precisa estar na lista para me abençoar. Não precisa ter recebido a mensagem. Não, eu estou longe, eu acho que ele vai abençoar primeiro. Não, se ele quiser fazer para você, ele vai fazer. Amém? Então aparece o menino do anonimato, menino que não estava na lista. Ele pega quem não estava para fazer. Então o que nós aprendemos? Ele é especialista para operar na vida dos que não é alistado. Ele é, você não pegou não? Eu quero te dizer para você pegar. O Senhor é especialista para operar na vida daquele que não está listado. Talvez o teu nome não está lá, talvez o teu nome não está ali naquela inscrição da casa própria, talvez o teu nome não está no do terreno, talvez o teu nome não está lá, mas o Senhor, Ele é especialista para operar na vida daquele que não está listado. Deus é fiel. Quem não estava na lista foi quem apareceu para que o recurso de Jesus fosse realizado. O Senhor disse assim: eu tenho um recurso e eu preciso o quê? Executar. E tinha o quê? Todos alistados. Todos alistados. Não era para alistar e registrar todas as crianças? Eles disseram assim: olha, para alistar todo mundo, alistar todas as crianças. Quando foi para alistar, por que eles queriam alistar? Eles queriam matar quem? Jesus. Aí de repente o Senhor aparece para José e disse: olha, não, tira esse menino daí, tira daí, tem algo maior para ele. E foi tirado dali, ali foi sacrificado aquelas crianças, e Jesus saiu. Teve uma criança que foi enterrada, escondida debaixo das folhas da figueira, para não pensar, a mãe pensou que era Jesus, Felipe, né? Para não, Bartolomeu, para não falar que aquela criança era Jesus. Então ele foi escondido. E aquele menino cresce uma idade, e aí de repente eles falam em Nazaré. Quando fala em Nazaré, ele diz: ué, mas tem alguma coisa que presta em Nazaré? Fala isso, Bartolomeu.
Tem alguma coisa que presta em Nazaré, naquela cidade de Nazaré? Sabe o que aconteceu? Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira, quando você era pequenininho, enrolado lá na pá. Ele disse: revelou algo que eu não sabia. O Senhor disse: você foi escondido lá na figueira. Eu conheço você, estava lá debaixo. O Senhor revela o oculto, presente e futuro. Davi não estava na lista, foi abençoado. Um Davi que ele olhava assim: eu olho para o monte de onde vem os meus socorros. Ele dizia: o meu socorro vem do Senhor. Um Davi que cuidava das ovelhinhas malhadas. Um Davi que quando tinha uma festa ele não estava. Um Davi que quando ele estava, que tinha algum movimento, ele estava trabalhando, cuidando do reino. Ele estava se preocupado com o reino do Senhor. Davi, ele vai crescendo, até o Senhor vê ele e disse assim: olha, eu quero que aquele menino seja rei. Quando Davi foi ungido, ele já foi rei? Não. Por que Davi não era rei? Porque ele não sabia reinar. Davi foi levado aonde? Quando eles dizem assim: o rei não está dormindo, então chama alguém que sabe tocar. Chamou ele lá no rei, lá no palácio, e de repente ele começava o que? Tocar, vendo os movimentos do rei para saber reinar. Tem momento nas nossas vidas que nós passamos tanto sofrimento, é o Senhor nos capacitando para depois reinar. Eu falo sempre, Deus, Ele nunca vai entregar nada para ninguém incapacitado. Algo que Ele vai te entregar hoje vai te perder amanhã e vai ser... Não. O diabo não. O diabo entrega dinheiro, riqueza, as coisas para a pessoa, que ele está o quê? Nem aí. Ele está dizendo o quê? Se mata para lá. Quantas pessoas, você já prestou atenção a essas pessoas que já ganhou na Mega Sena? Esse dia eu estava vendo uma reportagem, irmão. Um monte de pessoa, está tudo hoje comendo emprestado. O que é isso? Não estava preparado para receber. Recebeu algo sem estar preparado. Agora o Senhor é diferente. O Senhor primeiramente Ele vai para preparar para mim, para você. Ele quer que você esteja preparado para receber aquilo. Ele não vai te entregar nada sem você estar o quê? Capacitado daquilo. Se você tem a direção daquilo que você tem. Por isso que não adianta. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo na igreja, ó, tempos e tempo na igreja. Ele não busca aquilo que é mais importante. Ele não busca uma sabedoria de Deus. Que primeiro nós precisamos ter um conhecimento, a sabedoria, para alcançar aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Então é melhor nós ficar na posição, nós se preparar para receber logo. Quantas pessoas está dizendo: Senhor, uma moça essa semana falou para mim: olha, eu estou orando tanto, e o meu esposo não voltou, foi embora de casa, não voltou. Eu virei para ela: como que era seu esposo? Ah, era assim, mas ele mudou? Não. Então o Senhor não vai trazer dessa forma para você não, porque o Senhor não quer te dar algo ruim não. E muitas vezes o rebuliço que acontece na vida do cristão é Deus que está fazendo, nem tudo é o diabo. Tem algo que acontece para que nós fiquemos na posição, o Senhor trabalhando, o Senhor preparando. Quando nós esquecemos do reino, quando nós esquecemos daquilo, a obrigação, a responsabilidade nossa. Quando nós esquecemos, o Senhor Ele vai tocar. Lembra do testemunho do pastor Samuel, aquele cantor? 30 shows por mês. Aí ele disse que de repente estava só ganhando dinheiro. Aí o Senhor fez o quê? Cortou tudo. Esperou 30 dias, nada, ninguém ligava para chamar para o show. Esperou 60 dias, ninguém ligava. Esperou 90 dias, ninguém ligava. Ele disse: está errado. Pôs uma cadeira e falou: Senhor, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor. É assim que muitas pessoas fazem. Muitas vezes quando algo não veio, nós não está preocupado com se policiar, se entrar na posição para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. E de repente o que acontece? Nós estamos querendo é onde?
Quando nós, não, eu quero é ontem, não, hoje não. Ou muitas vezes nós estamos pedindo água a Deus e de repente o Senhor não deu. Eu estava com a casa para vender, eu coloquei para vender e de repente não vendeu. Por que não vendeu? Porque se o Senhor entregar hoje para você, muitas vezes alguém do teu lado vai devorar aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus preparou para você, Ele quer que você tome posse. Então não murmura, acredita, vai marchando, mas vai acreditando, não esquece do reino. Davi, o que ele fez? Ele cuidava do reino. Esse texto que nós está dizendo, Davi cuidava do reino. Sempre estava o quê? Se ocupado com o reino. Sempre estava o quê? Se ocupado com o reino. Ele dizia assim: Senhor, unja a minha cabeça com óleo. Ele dizia: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Imagina quando Davi, cuidando ali, de repente é chamado Davi. Davi chega junto com seus irmãos. Mas esse aqui nem listamento não tem. O Senhor disse: é esse que é o meu rei. É esse que eu quero usar para que a obra que eu tenho executar na vida dele, para que o Senhor seja glorificado no céu. Chamou quem não estava o que alistado. Quantas pessoas ele está se preocupando, não, eu quero isso, e ele não descansa no Senhor. Todas as vezes que nós entregamos algo nas mãos do Senhor e de repente nós murmuramos, não vai resolver. Eu quero te dizer para você, não perca seu tempo. Se você está dentro da igreja e de repente entrega algo a Deus, de repente você murmura, joga pedra na cruz, você pode ter certeza, você não vai receber, porque o Senhor não quer te perder, por isso que Ele não te entregou. Então amadurece. É a mesma coisa nós pegar essas duas crianças que estavam louvando e pegar o jovem. Quantos anos você tem, jovem? 20. Quantos anos a missionarinha tem? 5 anos. Vamos supor que são irmão. A senhora é a mãe. E aí de repente o pai deles são milionário, trilionário. E de repente o pai morre. Quem são milionário? Vamos supor que tem ela de 5 e o menino de 20. Quem que é o milionário? Ele. Por que ele? Mais velho, amadurecido. Assim é Jesus, Ele só vai entregar quando amadurecer. Não adianta catar nas pernas e puxar, não, está dizendo vai crescer. Primeiro tem que crescer. Você sabe qual que é a benção? É de dentro, a sua benção vem lá dentro. Tem que crescer lá dentro. Para crescer, nós precisamos se preocupar com o reino. Nós precisamos dizer assim: Senhor, Senhor. Jesus é o Senhor, mas não falar em vão. Não dizer assim, ele está dizendo: fala com os lábios, mas o coração está longe de mim. Precisa estar o quê? Com o reino. Precisamos misturar. Não, eu tenho ocupação. Davi, esse Davi que nós estávamos falando, ele estava o quê? Estava se ocupado. Por que Davi não colocou? Por que Deus não colocou Davi no palácio como rei? Porque antes de Deus mudar a realidade de Davi, Deus precisava mudar o comportamento dele. Deus precisava trabalhar no comportamento daquele menino, senão ia ser uma vergonha. Então o Senhor disse: não, o comportamento desse menino precisa trabalhar, por isso que eu não vou dar. É a mesma coisa, a nossa igreja é pentecostal, é ou não é? É pentecostal. E os pentecostal? Sabe qual que é o grande erro? O problema da igreja pentecostal, ela trabalha com pessoas com promoção. Sapateou, tá certo. Entregou, tá certo. É assim ou não é? Eita Deus! Entregou, tá certo. Jesus parece a terceira vez para os discípulos numa praia. Coloca a mão assim e disse: filhinhos, tem alguma coisa de comer aí? Eles disse: não. Mas ele disse assim: eu ensinei
Os homens não tinham pão. Se alguém procurar você, se tem alguma coisa de comer, será que tem? Você tem alimento? Você tem juntado alimento? Para se alguém chegar perto de você e pedir alimento? Não estou falando de arroz, feijão e de 40 não. Eu estou falando de alimento da palavra do Senhor. Ele disse assim: tem alimento aí? Não. Uai, o que adiantou andar com eles? O que adiantou eu ensinar eles? Aí disse: vem cá na praia. E eles vieram. Quando chegou na praia, o Senhor está aqui, ó. Eu não sou pescador, mas aqui tem brasa, peixe e pão. Brasa, peixe e pão, tem que andar os três juntos. Se nós não tivermos um conhecimento, não adianta de nada. Não adianta nós buscar conhecimento e nós não buscar poder. O poder lá vai adquirido de que forma? Monte, jejum, oração. Esse é o poder que você busca. E o conhecimento é Bíblia. Eu tenho visto isso. As pessoas não querem vir no culto de libertação, porque o culto de libertação aperta a fivela. Não quer aprender. Eu quero buscar poder, eu quero falar em mistério, eu quero sapatear, mas conhecimento não quer. Aquele peixe significava conhecimento, e a brasa, o poder. Ele diz: tem que andar os três juntos e ter alimento. É o alimento que coloca o crente de pé. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. E quando nós estamos envolvidos no reino, nós estamos o quê? Forte. Quantas vezes na igreja pentecostal sapatear diz assim: não, a Deus falou, promessa de Deus, mas faltou o quê? Princípio. Faltou envolvimento com o reino. Esses dias eu trouxe uma palavra muito conhecida que nos ensina sobre Abraão e Ló. Princípio. O homem tinha fé, tinha ou não tinha? Mas faltava algo nele, que ele estava se pego. O problema era Deus na vida dele? Não. O problema era Deus? Não. Era ele obedecer o ensinamento. Era ele ouvir a palavra que o Senhor tinha para ele. Mas ele não ouviu. Ele ouve pela metade e diz assim: não, eu vou sugar o que eu quero, eu vou pegar o que eu preciso. É aquilo que doeu, eu não quero não. É naquilo não. Talvez essa palavra, esse culto não seja para você que está aqui dentro da igreja, mas seja para você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Talvez seja pelo vizinho, por alguém que está passando na rua. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai plantada. Quantas vezes nós vamos à igreja, ouvimos a palavra e não praticamos? Eu ouvi mesmo, eu vi o pastor falando mesmo. O corpo de Davi era de um rei, era ou não era? Porque já tinha ungido, era de rei. E a cabeça de Davi não era uma cabeça de rei. Estava bagunçado. O Senhor disse: não, eu preciso trabalhar isso nele. Eu preciso mandar ele para a caverna. Eu preciso mandar ele para tocar. Eu preciso disso para ele aprender. Mas Davi sabia matar lobo, não sabia? Sabia matar leão, sabia matar urso, mas não sabia reinar. Mas tinha algo que precisava dele fazer. Vamos falar agora de Davi, pastor. Como nós estávamos falando, aquele que cuidava das ovelhas, envolvia com o reino. Um Davi que se ocupava. Esse Davi somos nós. Se nós se ocupar com Deus, nós somos usados por Deus. Se nós se preocupar com o reino, se envolver com o reino, nós estamos na presença de Deus. Eu quero te dizer para você: porta pode fechar, mas vai abrir. O inimigo pode levantar na tua casa, mas vai cair, porque você tem um envolvimento com o reino do Senhor. Você tem um compromisso com a palavra do Senhor. Agora vamos falar de um Davi rei. Segundo Samuel 11, primeiro está dizendo: e aconteceu que, tendo decorrido um ano no templo,
em que o rei saía para o que, igreja? Abra sua Bíblia para nós, você ajudar eu pregar. Abra aí. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler parte A e a parte B. Olha o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Vou ler e você vai acompanhando. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no templo em que o rei saía para o quê? Para a guerra. Os reis precisavam sair, igreja, para guerra. Mas era uma primavera. Aí o rei não quis ir para a guerra. Davi precisava estar na onde? Envolvido com o reino. Davi, quando buscava no reino, Deus conheceu ele como pequeno e levantou ele no meio daqueles grandes. Está dizendo, eu uso o pequeno para confundir, porque ele era envolvido com o reino. Mas esse Davi para de se envolver com o reino. Sabe aquele crente que está dizendo, não, essa semana não, eu não fui na igreja, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou jejuar, eu não vou abençoar minha casa, eu não vou erguer as mãos. Tem crente que não abençoa a despensa. Tem crente que não ora quando coloca o alimento na mesa. Se envolve com o reino do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se envolve. Abençoa o alimento que vai ser entregado na tua casa. Ele mesmo diz para os discípulos, pão nossa, de todo mundo, Senhor. Eu quero agradecer agora pelo esse pão, pela viúva. Eu quero agradecer pelo aquele que não tem, pelo aquele que está passando dificuldade. Ele está dizendo, coloque, se envolve com o reino. Quantos crentes não se envolvem com o reino? Ora quando está dentro da igreja, mas está lá fora o quê? Está dentro do palácio, não vai orar mais. Tem crente quando está na prova, ele está buscando a Deus. Tem crente, irmão, quando está debaixo da árvore, cuidando da malhada, ele está buscando, ele está se envolvido com o reino. Mas de repente, quando tem crente, quando ele sobe ao palácio, que ele senta numa cadeira, em vez dele ir para a guerra, sabe qual que é a guerra do crente? É orar, é fazer a obra, é estar no Espírito, mas ele abandona a guerra. Davi era para onde? Está na onde, igreja? Olha aí, vamos ler. E aconteceu que, tendo decorrido o ano do tempo em que os reis saía para a guerra, e enviou Davi Joabe, eu vou mandar o obreiro no meu lugar, eu vou mandar a minha mãe orar, eu vou mandar o papai orar, eu vou mandar o pastor, eu vou mandar isso no meu lugar. Eu não vou envolver com o reino, não. Ele fez o que? Eu vou mandar o meu líder, é o obreiro que vai, eu não vou não. Eu vou parar de envolver com o reino agora. Você tiver envolvido com o reino, ele está dizendo na palavra dele, todo aquele que disse Senhor, Senhor, está no Espírito. Ele está dizendo, vamos se envolver com o reino, igreja. Irmão, imagina que era para ir para a guerra, o homem não foi. Vamos ler o que ele estava fazendo? E enviou Joabe ao seu servo com ele e todo Israel para destruir os filhos de Amon. No dia que Davi era para ir para a guerra, ele ficou aonde? Em casa, igreja. Você sabia que Davi venceu a guerra mesmo ele não estando lá? Sabia, jovem? Davi venceu a guerra. Joabe ligou, mandou um telegrama que não tinha, né? Ô Davi, vencemos a guerra. Davi estava ganhando a guerra lá fora e perdendo em casa. Davi estava ganhando a guerra e estava perdendo a comunhão com Deus. Davi estava vencendo fora e perdendo dentro. Não adianta vencer lá fora e perder dentro de casa, perder dentro da igreja. Não adianta, tem que ganhar lá fora, mas ganhar aqui dentro, igreja. Davi, ele se envolve ganhando lá e perdendo dentro de casa.
Quando Joabe falou assim, irmã Poliana, venceu a guerra Davi. Olha o que acontece. No dia que Davi era para ir para a guerra, ele ficou em casa. Davi ganhava fora e perdia dentro de casa. Cair o problema. Davi cair no problema não foi ele ficar em casa, porque a casa era de quem? Era dele. Ele estava em casa, ele estava na casa dele. O problema foi ele ter esquecido da sua responsabilidade do reino. Qual que é o grande problema? É o crente esquecer da responsabilidade dele. É o crente esquecer da responsabilidade do reino do Senhor. Porque o corpo nosso somos o quê? Templo do Espírito Santo. E se nós pegamos, nós não invocamos, não envolvemos com o reino, cabeça vazia, que como tu fala é a oficina de quem? Do diabo. Imagina que Davi, ele tinha esquecido. Era para ele ir para a guerra, ele fica em casa. Ele para o quê? De orar, de buscar. Segundo Samuel 11:2, está dizendo: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher daquele jeito que o diabo mandou. Ele vai mandar o melhor prato. Ele não vai mandar alimento para que você está com fome, uma comida do que você não gosta. Ele sempre vai mandar o melhor. Ele vai sempre mandar o melhor. Imagina, Davi, ele acordou tarde. Tem crente o que acordando tarde. Tem crente que ele está o que tempo e está acordando tarde. Ele não levanta cedo, a mente dele não se envolve com o reino. Ele não tem compromisso com nada. A Bíblia diz que era 12 espias. Era 12 espias. E a Bíblia diz que 10 eram ali. Ele só ficava envolvido com o tempo, mas não envolvia com o reino. Só 2 teve o nome registrado. Por quê? Porque era diferente. Só vai vencer quem se tiver o quê? Nós estamos na época de o quê? Uma epidemia. Só vai ficar de pé aquele que tiver o quê? Firmado na rocha. Só vai manifestar de pé. O que o Senhor falou? É 2 casas. É uma casa construída na areia e a outra construída na rocha. Tem crente que não quer construir casa nem rocha não. Sabe por quê? Para você fazer uma casa, você precisa fazer primeiro quem? O alicerce. E de repente, para furar numa rocha, o que vai acontecer? No momento que você vai furar na rocha ali, muitas vezes, irmão Flávio, as mãos estouram, porque você vai ter que cortar na rocha, e na rocha não é fácil. Você servir a Deus não é fácil não. Servir a Deus de qualquer tipo é fácil, mas servir a Deus se ocupando no reino, estando na presença, estamos preenchidos com Ele. Ele pode mudar a qualquer hora. Sabe por quê? O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ah, pastor, como que eu sei que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele? Quero te dizer que ele chegou num cemitério e de repente ele chamou só um homem lá: Lázaro, sai para fora. Ele tinha muitos mortos lá, tinha ou não tinha? Tinha muito defunto, mas ele estava dizendo: eu tenho compromisso só com o meu amigo. É só ele que está aí, eu vou chamar só ele. Porque se ele chega no cemitério e está dizendo assim: todos os defuntos levanta, o cemitério em peso tinha ficado de pé. Por que o cemitério em peso? O Senhor disse: não, eu vou chamar por nome. Porque ali aquele amigo tinha compromisso com ele. Tinha compromisso com ele. Ele disse: então eu vou chamar quem tem compromisso comigo. Então é isso que a Bíblia diz. Davi
ele começa a esquecer do Senhor. E ele olha para o quê? Para essa mulher. Antes de toda a queda de um homem ou de uma mulher, antes da queda, aí eu caí. Lembra de Eutico? Antes do sono vem o quê? Vamos, igreja, vamos encerrar já. Antes do sono vem o quê? Antes do sono vem o quê, irmão? Um cochilo. Antes de você dormir vem um cochilo. O que está dizendo? Para vigiar. Antes da queda de um homem, uma queda, o mundo espiritual vai enviar para mim. Antes da minha queda, o mundo espiritual vai enviar para mim o que eu estou sentindo. Quando você está com a febre, deu uma febre alta, uma dor de cabeça forte, você está sentindo uma grande dor, e de repente você começa a sentir febre. Ali está acontecendo o quê? Que o teu corpo não está o quê? Bem. Precisa o seu corpo se acordar, porque ele está mandando uma mensagem, que você precisa procurar um médico, que você precisa tomar um remédio. Você está sentindo mal, você não está bem, o seu corpo está mandando. E a queda espiritual é igual. Antes de uma queda, o mundo espiritual manda uma mensagem. Qual foi a mensagem que o mundo espiritual enviou para Davi? O mundo espiritual mandou uma mensagem para Davi. Qual foi essa mensagem que o mundo espiritual estava dizendo? Davi, eu estou te avisando. Qual? Perdeu a vontade de ir para a guerra, perdeu a vontade de orar. Quando você perder a vontade de vir à igreja, quando você perder a vontade de orar, quando você perder a vontade de levantar de madrugada, quando você perder aquela vontade de adorar o Senhor, você pode ter certeza que o mundo espiritual está dizendo: vai cair. Pode se afirmar que vai cair. Antes de um sono vem um cochilo. Antes de um sono vem um cochilo. Antes de nós cair, nós precisamos entender, porque o Senhor vai avisar. Davi recebe aquela vontade: não vai mais na guerra não, Davi, fica em casa. Você já lutou tanto, você já orou tanto, você já buscou tanto. Para que você quer com guerra, Davi? Tem alguém que faz para você. Quantas pessoas estão dizendo: não, eu tenho uma mãe que ora, tenho um pai que ora, tenho um irmão que ora, eu tenho um missionário que ora, eu tenho um pastor que ora. E de repente coloca na frente. Davi levanta ali um senhor dele para mandar, e ele ficar o quê? Em casa, no palácio. E de repente ele vê aquela mulher lá. O texto aqui está dizendo que ele levantou tarde, irmão Flávio, e começou o quê? Passear. Em vez de se ocupar com o reino, estava passeando, irmão Silvio. Ele começa a passear e de repente ele dizia: aquela mulher lá, quem é que é aquela mulher? E você sabia que o diabo, ele sabe armar a cilada? Ele arma a cilada para Davi. Primeiro, o que ele fez? Neutralizou a fé de Davi. O que o inimigo faz primeiro com o crente? Neutralizar a fé, jogar a fé lá para baixo. Sem fé você não alcança, sem fé você não vence, sem fé você não conquista. E ele quer o que? Neutralizar a fé. Ele tira a fé de Davi, e de repente ele põe o que? Um prato para Davi. Aí de repente Davi cai. Aí de repente, não, Davi, já sei, eu já tenho uma história para você, Davi. O que faz? Chama Urias. Essa mulher não é mulher de Urias? É. Então chama ela. Pôs lá dentro do palácio. Aí foi lá e buscou Urias. Urias chegou. O inimigo falou: não, a mulher está grávida. Urias chegou perto, ele é o pai da criança. Mas não era bem assim. Urias falou assim: eu não consigo ficar em casa e os meus companheiros morrendo na guerra. Porque a Urias tinha o quê? Caráter. O Senhor Jesus chegou perto de uma mulher prostituta, mudou ela, porque aquela mulher era prostituta, mas ela tinha caráter. Ele ficou
3 anos e pouco junto com Judas. Não conseguiu mudar Judas, porque Judas não tinha caráter. Sabe o que acontece? Quando Jesus foi batizado por João Batista nas águas, Jesus estava ali, João Batista chamando cobra, raça de víbora. De repente Jesus vem descendo. Aí quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu abriu sobre ele, desceu o Espírito sobre a cabeça de Jesus e disse: esse filho aí é o meu filho amado. João Batista sabia ou não sabia? Mas João Batista, quando caiu na grade, na prisão, ele disse: o Senhor não está comigo, o Senhor não vai me abençoar não, o Senhor não está nesse negócio. E de repente o que acontece? Quando está passando por luta, por sofrimento, abandona, tira pedra na cruz. O momento mais difícil da tua vida, você tem que se envolver com o reino. O momento mais difícil da sua vida é a hora que você precisa. Sabe aquela hora que você está deitada, aí está dizendo: não vou orar deitada mesmo, mas você está dizendo: eu preciso se envolver com o reino. Eu vou levantar, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar com o Senhor. O Senhor gosta de conversa, Ele gosta com quem fala com Ele. Mas tem pessoas que quando está passando por isso, ele faz o quê? Corta as fontes. A canseira vence. Aí eu não quero envolver mais com o reino, eu vou deixar quieto. Aí de repente o que acontece? Veio o inimigo. Aí Davi viu que não deu, ele disse o quê? O inimigo disse: não, Davi, já sei uma solução para isso. Qual que é a solução? Manda matar esse Urias. Então vou mandar matar. Urias leva a sentença de morte para o comandante. E quando ele entrega o papel, eles vão na guerra, coloca na frente e recua o exército. E Urias é morto. Davi falou: acabou. Agora acabou tudo. E de repente começou tudo aquilo acontecendo na vida de Davi. E você sabe, quando erramos, quando nós não temos envolvimento com o reino, sabe o que acontece? O Senhor deixa nós decidir com a nossa própria palavra. Davi já tinha feito tudo isso. Ele disse: eu quero pegar a própria palavra, que o Senhor não condena ninguém. Ele está lá de joelho, a mulher chega para ser morta, predejada. Ele está escrevendo na areia com o dedo. Aí de repente ele disse: olha, na lei de Moisés mandou predejar. Aí ele fica um pouco em pé, alguém chama a atenção dele, levanta e disse: pode tirar sim a pedra, mas quem nunca tiver pecado, quem nunca errou, pode lançar a pedra. Está dizendo ali, ele é o que? Justiça. Segundo o coração dele, Davi fez tudo aquilo, a desobediência. Aí ele disse: mesmo assim não vou condenar Davi. Ele manda quem? Manda um profeta. O profeta chega na casa dele e começa a contar uma história para ele. E fala: ô Davi, eu quero contar a história de um viajante que tinha muita ovelha. E ele pegou, e um viajante que só tinha uma ovelha, ele pegou e matou o viajante para tomar a ovelha do viajante. Aí o próprio Davi, a própria língua, a própria boca de Davi, ele pula do reino. Quando ele desce assim, ele disse: esse homem precisa sofrer 4 vezes mais. O profeta olhou para ele e disse: não passou no teste. Que esse homem é você, Davi. Matou Urias para tomar a mulher. E ali começou a maldição na casa de Davi. Começou a maldição. O sonho de Davi era o quê? Casar a filha. Só tinha uma filha. A filha foi estrangulada pelo seu próprio irmão. Quando chega o recado na casa de Davi, quem foi que eu vou mandar matar? Não, Davi, foi o seu próprio filho mesmo. O que ele ia fazer com o filho?
ele perdeu o caráter. Ali naquele momento ele não tinha mais autoridade. Sabe o que mais dói? Quando o pai e a mãe perdem a autoridade. Quando o pai e a mãe vai corrigir o filho, mas ela não vai à igreja, o pai não vai na igreja, não serve o Senhor, quer corrigir alguém, mas não está na presença do Senhor. Como que vai corrigir? Davi estava tudo errado, os filhos olhavam para ele, ele não tinha autoridade para falar. Aí de repente ele diz: Davi, sabe aquele filho seu que fez aquilo com a sua filha? Ele disse: sei. Mataram ele agora há pouco, a espada. Davi disse: quem foi que eu vou lá mandar matar? Foi o seu próprio filho, foi o outro filho seu. Estava dizendo, a maldição estava dentro da casa. Foi Deus, foi não, foi a própria palavra de Davi, foi a própria língua. Deus está dizendo: você quer vencer? Sim ou não? Se Judas tivesse pedido perdão, ele era perdoado. Mas ele se trancou. Ele se trancou, ele se deu por vencido. Ele se entrega ali e se enforca. Ele poderia ter arrependido, mas não arrependeu. Como Pedro arrependeu 3 vezes ali naquele momento, quando tocou aquela sirene, ele orou assim, ele olhou dentro do olho do Senhor e estava dizendo: Senhor, o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Se arrependeu. Fica sobre os pés. Descruza seus braços, que nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Talvez você não tenha se envolvido com o reino. Talvez você é o segundo coração de Deus, mas tem passado tanta luta na sua vida, tem passado tanta dificuldade. Talvez é algo espiritual que está impedindo a tua bênção. Talvez é aquilo que impede. É o mundo espiritual que você não consegue entender. Você não consegue entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Querido Deus e nosso Pai, cerque esse lugar, meu Deus, de anjos. Cerque esse lugar, meu Pai, com a unção do Senhor. Coloca, meu Deus, unção sobre este lugar. Brasas de unção e de poder e glória. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Querido Deus e nosso Pai, o que tem impedindo esta pessoa? O que tiver impedindo esta pessoa hoje, meu Deus, que possa cair por terra tudo aquilo que tiver impedindo. Sombra, espírito de inveja, maldição, macumba, magia negra, feitiçaria, bruxaria, simpatia, tudo aquilo que tiver impedindo esta pessoa de alcançar. Toca, Senhor, hoje, meu Pai, sobre a mente, meu Deus, dessas pessoas, Senhor. Toca, Senhor, hoje, meu Pai. Cura hoje, Senhor, hoje, meu Deus. Repreende toda a opressão, toda a inveja, todo o levante do inimigo, Senhor. Toda obra contrária contra a vida, contra a casa, contra os filhos. Visita, meu Deus, o filho dela agora, aonde ele estiver. Agora, a mente dele. Pode visitar a mente dele, através dessa mãe. A mente dele. Pai, visita o filho. Toda obra maligna, meu Pai. Espírito alado que estiver atormentando, vai sair em retirada agora do filho dela.
Visita os filhos dela agora, visita o quarto, visita, meu Deus, agora o esposo. Repreende agora, meu Deus, toda a obra do mal lá na casa dela, lá na empresa. Pai, visita agora e opera um milagre, Senhor. Que toda obra maligna da casa dela sai em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai, visita, meu Deus, agora os filhos dela. Visita, meu Deus, agora nesse momento, Senhor, o esposo. Visita agora nesse momento, Senhor, a casa dela, a família, os filhos. Repreende tudo aquilo que foi lançado sobre os filhos dela. Em nome de Jesus, que todo o mal da casa dela, da família dela, do lar, da vida financeira, da empresa dela, solta a empresa dela, solta os negócios dela, toda inveja, toda oração contrária, toda simpatia, tudo aquilo que estiver impedindo, pode soltar, pula fora agora. Solta o filho, solta a filha, solta o esposo, em nome de Jesus, que todo mal sai em nome de Jesus e não volta mais. Querido Deus e nosso Pai, visita o teu servo, Senhor, agora. Visita, meu Deus, agora nesse momento o trabalho, a empresa. Repreende todo o levante do inimigo, Senhor, contra a casa, contra a família dele. Visita o lar, Senhor, visita os filhos, a casa. Visita a esposa. Opera um milagre, Senhor, hoje, meu Deus. Com o teu Espírito, Senhor, a tua unção e a tua glória seja manifestada na vida, na casa dele agora, em nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai, eu unjo a tua serva, Senhor, com este óleo, meu Deus. Nesse momento eu te peço, toca sobre ela do alto da cabeça até a planta dos pés agora. Visita, meu Deus, a casa dela. Visita, meu Deus, nesse momento os filhos. Visita o lar. Repreende toda inveja, todo levante do inimigo, todo espírito de enfermidade, toda obra contrária na garganta. Solta a garganta dela, sai do sangue dela, toda inveja, todo espírito de enfermidade, sai e não volta mais. Querido Deus e nosso Pai, eu apresento a tua serva nas tuas mãos, Senhor, agora. Toca sobre ela do alto da cabeça até a planta dos pés agora. Repreende toda seta, toda retaliação, toda inveja, todo levante do inimigo, toda oração contrária. Quebra toda obra maligna, visita o sangue, a carne, os ossos, nervo. Repreende todo espírito de enfermidade, opera um milagre na vida dela. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua glória. Vai tocando sobre o sangue, vai visitando o coração. Repreende o espírito da enfermidade, o problema cardíaco. Vai visitando agora, vai dando um coração novo, vai visitando, vai purificando, vai repreendendo toda enfermidade, toda obra do mal seja repreendida. Opera o milagre sobre esta vida, Senhor. Querido Deus e nosso Pai, visita, meu Deus, a vida da tua serva agora. Repreende todo o mal, toca sobre ela, Senhor, agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e todo mal seja repreendido. Pai, visita o teu servo, Senhor. Toca sobre ele agora, Senhor Jesus. Visita, Senhor, agora neste momento. Toca com teu poder e a tua graça, e venha operar um milagre, Senhor Jesus. Querido Deus e nosso Pai, visita a tua serva agora, Senhor, agora, neste momento. Visita a casa dela, a família. Repreende toda oração contrária, toda inveja contra o ministério dela. Repreende da vida dela toda obra contrária, espírito de enfermidade. Vai visitando, Senhor, agora. Vai abrindo as portas, Senhor. Vai quebrando, meu Deus, tudo aquilo que impede, Senhor. Opera um milagre hoje, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua glória, Senhor, agora, neste momento, Senhor.
Derrama o teu poder, meu Deus, agora, neste momento, opera um milagre. Vai visitando, Senhor, neste momento, estas crianças, Senhor. Derrama o teu poder, meu Deus, sobre essas vidas. Vai visitando, meu Deus, o lar, a casa, a família. Opera, meu Deus, o milagre. Abra as portas financeiras. Visita, meu Deus, agora o celeiro. Visita, meu Deus, o esposo, a vida financeira. Abra as portas. Repreende toda inveja, todo espírito de embaraço. Opera um milagre, Senhor, hoje, meu Pai. Querido Deus e nosso Pai, eu apresento a tua serva, a casa dela, o esposo, os filhos, o ministério. Venha derramar a tua graça, o teu poder sobre a tua serva e abençoar, Senhor. Dá porção dobrada do teu espírito sobre esta vida e abençoa, Pai. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua glória. Vai tocando sobre ela do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai visitando a casa, a família. Vai visitando, meu Deus, o trabalho, a vida financeira. Repreende toda enfermidade, toda oração contrária. Pai, visita a tua serva, derrama teu poder sobre ela. Vai visitando, meu Deus, agora neste momento, o sangue, a carne, os ossos, os nervos, os filhos. Vai abençoando, Senhor, derrama o teu poder, meu Deus, sobre a tua serva. Abra as portas, vem honrar. Consagra, meu Deus, e unge ela com teu sangue. Livra ela de todo o laço do mal. Pai, nesse momento eu apresento a vida desse jovem nas tuas mãos, Senhor. Eu apresento ele nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço que todo vício, que todo desejo da carne seja repreendido. Que o Senhor possa trabalhar na vida desse jovem. Tudo aquilo que estiver impedindo, que cai por terra. Toda seta, toda retaliação, toda vibração do mal, do inimigo. Fortalece ele na tua graça, Senhor. Coloca ele no teu reino, meu Deus, para que ele se possa envolver no teu reino e se fortalecer cada dia mais. Agora erga as suas mãos. Querido Deus e nosso Pai, repete assim comigo: Senhor Jesus, consagra as minhas mãos com teu poder e com a tua graça, e onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será. Coloca a mão no alto da sua cabeça. Repete assim comigo: Senhor Jesus, todo mal da minha vida, da minha família, da minha casa, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, tira a mão com fé e diga: sai com autoridade. Se sai em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Fala: Senhor Jesus, visita o meu coração. Prepara o meu coração, Senhor, para que o meu coração possa estar preparado. Fala: Senhor Jesus, prepara o meu coração, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito e a tua unção e a tua glória seja manifestada em nome de Jesus. Amém? Amém? Sexta-feira é o final da campanha do agradecimento. É ou não é? Eu vi milagres acontecer com essa campanha nesses 49 dias, quase 50 dias. Amém? Quem aqui recebeu algo de Deus? Eu quero contar, não precisa ser o presbítero. Cadê o microfone? Tem alguém? Nós já vamos encerrar. Irmão Silvio. Amém. Pode vir aqui, ele vai passar o microfone. Conta o testemunho objetivo. Amém. Ali, meu Silvio. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, há 2 meses atrás, há 2 anos e 8 meses atrás, eu dei entrada na minha aposentadoria. Para a honra e glória do Senhor Jesus, segunda-feira eu recebi a notícia que ela foi liberada. E agora, dia 17, eu já começo a receber. E isso foi um motivo de muita oração. O pastor Dovídio sabe disso. Nós temos colocado na presença do Senhor. E nesse momento, eu quero agradecer muito o Senhor
por este milagre. Amém? Irmão Cícero, faz favor, em nome de Jesus. Cadê o microfone para o irmão Cícero? Essa aqui é forte. Testemunho na vida desse irmão. Cadê o microfone? Irmão Cícero, segura o microfone, tá ligado? O pastor vai fazer a pergunta e você responde só. Quantos anos o senhor fumava? Põe o microfone na boca. Pode falar, pode tirar a máscara. Tá ligado o microfone? Ah, tá, pode falar alto, fala alto. 30 anos. 30 anos ele fumava. Eu chamava ele para a igreja, ele é o esposo da Maelma. E ele dizia assim, ó, não, eu não vou não. Foi ou não foi? Muitas vezes. E esse irmão veio para a igreja, 30 anos. E agora o senhor tem vontade de fumar? Acabou? Uma salva de palma para Jesus. Amém? Esse Jesus é o Jesus que nós pregamos e nós precisamos contar o testemunho. Foi liberto. Cadê a Maelma? Cadê o microfone? Cadê a Maelma? A Maelma também fumava. Pessoas que foi libertas de vício. E tem pessoas que não contam e o Senhor precisa. Tem irmãos que não estão aqui que recebeu o milagre nessa campanha. Ligou para mim e contou. Quantos anos a senhora fumava, Maelma? Desde que eu conheci ele que eu fumava. 30 anos. E agora? Agora eu não fumo mais. Está liberta. Estou liberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. O Senhor é fiel. Amém, irmãos? Então fica de pé para nós encerrar. Quero te abençoar. E eu quero pedir a sua oferta, o seu melhor, o seu dízimo. Se você trouxe hoje o seu dízimo, a sua oferta, amém? Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui ao Gasofilas para mim fazer oração para você ir para sua casa.